Gente, vamos falar um pouquinho sobre alongamento de cílios hoje, tá? Porque pra mim, de verdade, eu fico numa situação que eu quero tirar, que eu quero ter, que eu quero tirar, que eu quero ter. Vamos lá, né? Hoje eu vou falar sobre os pontos bons do alongamento de cílios e os pontos ruins, que eu acho que são bastante, tá? Assim, primeiro ponto bom, no meu caso, eu vou falar com a minha experiência, tá? O porquê que eu coloquei o alongamento ou extensão de cílios, enfim, esse é o nome correto. Eu acho que é extensão mesmo, não é nem alongamento, é extensão de cílios. Por que que eu resolvi colocar? Porque, como eu dou alguns plantões durante o mês, então eu perco algumas noites de sono. Então, geralmente, eu sempre estou de olheira, eu sempre tô com aquela cara de sono, aquele olhar caído. Então, eu percebi, fiquei pesquisando, enfim, que os cílios dá uma alongada no olhar, né? Enfim, aí eu falei, vou colocar para testar, para ver se realmente vai melhorar. E o meu segundo ponto também é que eu estava com alergia ao rímel que eu tava usando, porque como eu usava muito rímel, porque meus cílios são muito pequenininhos, eu não sei se dá pra ver direitinho aqui, ó, mas meus cílios é muito pequenininho, então eu tinha que ficar passando rímel, tipo assim, 2 vezes no dia, né, pra tá com aquele olhar mais alongado, porque senão você fica com aquele olhar pequenininho, né? Pela essa alergia que eu desenvolvi, porque eu tenho rinite alérgica, eu passava o rímel, eu ficava coçando o olho, aí acaba que o rímel entrava no olho, enfim, acabou criando um processo alérgico, eu resolvi colocar também por conta disso. E é o que eu percebi de primeira, não gostei, como eu falei pra vocês, porque deu aquele... Eu acho os cílios, gente, eu acho os cílios brega, vou ser sincera pra vocês. Eu acho os cílios brega. Não é porque eu uso que eu vou dizer pra vocês. Não, eu acho os cílios brega sim. Eu acho que já foi a época de extensão de cílios. E antigamente eu usava uns cílios absurdos que eu fico olhando assim até hoje quando eu vejo aquelas pessoas com aquele olho cheio de cílios. Eu fico, meu Deus do céu, o que é isso? É tanto que eu prefiro meus cílios assim, meio que já soltou vários, do que quando eu faço a manutenção. Porque eu gosto dele mais fraquinho, assim, com menos cílios, entendeu? Eu não coloquei o fio a fio, literalmente, porque ela disse que o fio a fio, como ele cai mais rápido, então minha manutenção teria que ser com um curto espaço de tempo. Eu falei, não quero, né? Então bota mais cheinho, pelo menos demora mais. E realmente, vai caindo, vai fazendo os buraquinhos, mas pra mim fica melhor, porque eu acho o alongamento de cílios brega sim, tá? Então, pra mim... Eu coloquei por conta disso mesmo, achando brega, porque eu precisava de alguma coisa no meu cílios, já que eu não tava podendo usar rímel, e eu tava sempre com aquele olhar caído, que meu olhar já é caído de natureza, já é algo que eu nasci com. E aí, coloquei. Só que, gente, quando esse negócio começa a crescer, dá vontade de arrancar tudo. Você que já teve alongamento de cílios, eu acho que você sabe o que é isso. Pinica, coça, dá agonia. Gente, quando esse negócio vai crescendo, que ele vai subindo, dá uma agonia, dá vontade de arrancar os cílios. Meu Deus, essa semana eu quase arranquei, tá? De tão agoniada que eu fiquei, eu tenho rinite alérgica, eu preciso coçar os olhos, e aí eu começo a lacrimejar, e aí mistura a lágrima, né, com os cílios, e aí me dá vontade de coçar, e é uma loucura, gente. Eu não gosto da extensão de cílios por causa disso, o incômodo que ela traz durante o tempo, né, pra você fazer manutenção. Não é igual a unha, que ela vai crescendo e não te incomoda, ela só fica assim, espaçada, não. O alongamento, a extensão de cílios incomoda demais. Dá vontade de coçar, dá vontade de arrancar, é o ó, gente, de verdade. E depois disso, também tem a questão que eles começam a cair, né? Os nossos cílios normais, eles caem, é como se fosse o fio de cabelo da gente que cai, né? Naturalmente, pra virem novos cílios. Então assim, gente... Cai mesmo. Vocês podem ver aqui, ó, que tem buraco nos meus cílios, tá? Cai mesmo. Então, tipo assim, acaba incomodando porque às vezes são falhas que, mesmo penteando, você não consegue disfarçar, entendeu? Aí fica aqueles buracos
Mesmo você assim não passando muito tempo, mesmo você tendo cuidado, fica buraco. E isso eu acho uma coisa assim horrível, gente, porque eu fico pensando, a unha é tão prática que a unha vai crescendo e ok, aí você precisa fazer manutenção, né? Mas aqui ele vai soltando, ele vai caindo, vai ficando com os buracos. Eu fico assim, meu Deus, isso aqui só fica bonito, tipo, na primeira semana, né? E depois já vai aparecendo as imperfeições, né? Mas como eu falei pra vocês, pra mim não me incomoda muito, porque eu prefiro meus cílios assim, com menos cílios do que com muitos cílios, né? Mas tem esses problemas, dá vontade de arrancar, me dá agonia, dá coceira, parece que tem formiga pinicando assim. E outra coisa, gente, a colocação e a manutenção incomoda sim. Tipo assim, não é nada de outro mundo. Não é que você sente dor, não é isso. Dor é diferente de incômodo. Eu tenho agonia primeiro pra passar 1 hora deitada. E essa porque a menina que faz meus cílios, ela já tem muitos anos. Então ela já é muito experiente, então ela faz mais rápido. Mas eu já fiz com uma menina que ela durou 2 horas e meia, gente. Eu não consigo ficar esse tempo todo deitada em uma maca esperando, gente. Com o olho fechado. Porque, tipo assim, a unha ainda você pega um celular, você ouve uma música, você ainda consegue ler, você ainda... Mas com o olho fechado a gente não consegue. Eu não consigo ficar com o olho fechado e conseguir fazer outra coisa. Não dá. Ah, dorme. Gente, eu não consigo dormir com ninguém me pegando. Ainda mais mexendo nos meus cílios, entendeu? Então, assim, fica mexendo. Quando você vai fazer manutenção, os que estão crescidos, elas tiram. E assim, incomoda um pouco. Aquela cola, pra colar isso daqui, não é que dói, não dói. Incomoda um pouco, principalmente, eu acho que na manutenção é ainda pior. Incomoda um pouco aquela colinha, entendeu? É tanto que sempre quando você abre os olhos, você tem que ficar com um ventilador aqui, né? Porque quando você abre, arde o olho. E aí, mas é coisa assim de 1 minuto. E sempre você vai estar, quando você termina a manutenção ou a colocação, seus olhos estão vermelhos, por quê? Porque aquela cola arde, entendeu? Quando você vai abrir o olho, então por isso você tem que ficar com aquele ventiladorzinho aqui. Então assim, gente, eu acho muita prova pra pouca coisa. Quem já tem os cílios bonitos, cílios maiorzinho, pode usar rímel. Eu não indico usar extensão de cílios. No meu caso é um caso específico, né? Porque além do meu cílio ser muito pequeno, ser pouquinho, é pouquinho demais, eu ainda não tô podendo usar o rímel. Então eu tenho que, né, abraçar o que eu posso e tenho que passar por isso. Mas, eu coloquei em 1 mês, já fiz 2 manutenções. Dentro desse tempo aí, já me deu vontade de arrancar várias e várias e várias vezes. E é isso, né? A gente não pode ser tudo na vida. Mas deixa aqui nos comentários o que é que você acha de extensão de cílios. Me diga aí a verdade, o que é que você acha.